Qual o perfil das pessoas presas em Salvador e em que situação foram detidas? Quais foram os procedimentos adotados pelas autoridades nas abordagens? Os presos teriam passado pela audiência de custódia? Pois é exatamente para saber sobre essas situações todas que a Defensoria Pública do Estado realizou uma análise judicial das prisões realizadas na capital baiana, tendo como base o ano de 2019. A gente aprofunda o assunto conversando agora com o coordenador da Especializada Criminal e de Execução Penal da Defensoria Pública da Bahia, o defensor público Maurício Saporito. Seja bem-vindo. Bom dia, Maurício. Bom dia, Jefferson. Maurício, prazer tê-lo aqui conosco. O resultado do chamado relatório das audiências de custódia de Salvador do ano de 2019 foi apresentado ontem pela Defensoria Pública. O que mais chama a atenção nesse relatório, Maurício? Jefferson, o que chama muito a atenção é a continuidade de uma política que a gente tem percebido em todo o território nacional. É uma continuidade de manutenção da prisão ou mesmo de persecução penal sempre das mesmas pessoas. O perfil socioeconômico de quem é preso em flagrante na capital, que segue uma tendência em todo o estado brasileiro. Os dados dão conta de que dos 5.135 pessoas presas em 2019, presas em flagrante na capital, 93,2% eram homens. 97,8% dessas pessoas eram negras, 65,3% entre 18 e 29 anos, com um ensino fundamental incompleto e com renda inferior a 2 salários mínimos. Ou seja, um perfil socioeconômico muito estarrecedor. E um perfil, conforme você levanta, vem se mantendo ao longo dos anos. Me diga uma coisa, um levantamento como esse, qual a importância para a Defensoria? É no sentido de formular novas políticas públicas relacionadas ao tema? Exato, Jefferson. Nós temos duas frentes com um estudo como esse. Nós usamos, na nossa parte de defesa penal, sem dúvida nenhuma, para mostrar que o processo penal é sempre voltado às mesmas pessoas, que é uma seletividade do direito penal, mas nós usamos também em outras áreas. A gente faz um levantamento de bairros, onde acontece mais esse tipo de ocorrência, faz um levantamento de bairro de residência das pessoas que vão presas e procuramos outras especializadas, como regulação fundiária, especialidade de família. A gente procura, a nossa unidade itinerante, a gente procura focar nesses lugares para tentar dar um apoio social. Esses dados do boletim da audiência de custódia mostram que há uma definição muito específica do perfil das pessoas que são objeto dessa audiência de custódia e que acabam, de alguma forma, respondendo à persecução penal, como você citou. Isso é uma característica que também aparece em outros segmentos da sociedade. Do ponto de vista jurídico, a Defensoria observa que, por exemplo, esse mesmo perfil se repete com os acusados, os denunciados e os condenados pela justiça brasileira, ou baiana, pelo menos? Olha, veja bem, basicamente a justiça penal, ela, em sua grande maioria, ela funciona, ela se inicia com uma prisão em flagrante. Existem casos onde há uma investigação, mas é uma quantidade muito menor. Então, quando a gente faz esse retrato das audiências de custódia de Salvador, das prisões em flagrante de Salvador, será o retrato do que a justiça penal vai trabalhar e quem a justiça penal vai processar e condenar. Então, esse retrato é o que se mantém até o final. Basicamente, quem vai encher as nossas carceragens na capital e basicamente no Complexo Penal da Mata Escura são essas pessoas, é esse perfil. E é muito fácil perceber esse perfil quando entra lá naquele complexo, nas unidades prisionais daquele complexo. O retrato é muito igual ao que a gente tira desse estudo. Nessa questão da audiência de custódia, esse é um dos elementos que é alvo de muita crítica. Inclusive, autoridades públicas reclamam da área de segurança pública que a polícia prende e a justiça solta. É uma
uma reclamação bastante recorrente. E isso acaba levando um pouco de preconceito ao instrumento das audiências de custódia. Você acredita que esse instrumento ele já tem um processo de maturação e é um elemento que já pode ser considerado fixo no nosso sistema penal, que aos poucos a sociedade vai lidar bem com a audiência de custódia? Sem dúvida nenhuma. Veja bem, a grande crítica, até nos meios jurídicos, era que a audiência de custódia ela ingressou no nosso Estado por um tratado internacional, mas ela foi regulamentada não por lei, e sim por uma resolução, e não passou pelo Congresso por discussão. Mas isso foi ultrapassado agora, com o pacote anticrime, que trouxe a audiência de custódia para o Código de Processo Penal. Então isso hoje está pacificado, e com o tempo o senso comum vai sendo mudado, né? Acho que as pessoas começam a ver estudos como o nosso. Por exemplo, há um discurso muito grande de que as pessoas são soltas em audiência de custódia para cometerem novos crimes. A gente faz um estudo no recorte de 2019, no recorte de um ano, que é o recorte técnico que a gente faz, né, metodológico, houve retorno das mesmas pessoas apenas em 7,2% dos casos. É muito pouco. Não chega a 10% de retorno, de taxa de retorno. Ou seja, a audiência de custódia não se presta a soltar quem vai cometer novos crimes. Outro dado importante que a gente tira do nosso estudo é o fato de que os crimes com mais incidência nas audiências de custódia são os crimes contra o patrimônio e a lei de droga. Eles representam 80% do que é levado às audiências de custódia. Todos os outros não representam 20%. E eu digo mais, os violentos, que é o que causa mais, né, indignação, então homicídio, estupro, latrocínio, esses não representam sequer 4%. Sequer 4%. Homicídio é 1%. Estupro não chega a 1%. Então, tira do senso comum de que as pessoas violentas vão à audiência de custódia e são soltas. Essas pessoas não são soltas, essas pessoas sequer são levadas à audiência de custódia e essas pessoas permanecem presas. Afinal de contas, 50%, basicamente, um pouco menos, né? 40 e pouco por cento fica preso nas audiências de custódia. E que engloba esses crimes mais violentos. Maurício, quando vocês percebem que as políticas de encarceramento e o aumento das penas se voltam, via de regra, contra a população negra e pobre, vocês também percebem a manutenção de práticas de violação aos direitos humanos? Sem dúvida nenhuma, né, Jefferson? Até porque nós notamos que 20% dos casos que essas políticas, né, essa seletividade penal é voltada para um perfil socioeconômico. E a gente sabe que esse perfil socioeconômico ainda sofre, diante da atuação, né, das forças de segurança pública, ainda sofre, tem reclamação de violência. Em 20% dos casos, há uma reclamação que sofreram alguma violência. E, na sua grande parte, denúncias voltadas a agentes do Estado. Então, há uma violação de direitos humanos, sem dúvida nenhuma. E o racismo estrutural, que a gente vê também nessas relações, é uma violação de direitos humanos, né? Há o senso comum. Eu acho interessante, porque sempre que a gente vai falar nesses dados, as pessoas rebatem e falam, mas Salvador é uma capital eminentemente negra, com uma escolaridade mais baixa, com perfil socioeconômico que reflete. Mas não é uma verdade, porque os espaços de poder não são ocupados por essas pessoas, né? Então, não se compensa. Se a gente tivesse a cadeia ocupada por essas pessoas e os espaços de poder ocupados por essas pessoas, a gente entenderia que não, é um retrato socioeconômico. Mas não, os espaços de poder são ocupados basicamente por pessoas brancas e com renda alta, com escolaridade melhor. E a cadeia é com essas pessoas, né? E até que ponto um relatório como esse que vocês fizeram, o relatório das audiências de custódia de Salvador, tendo como base o ano de 2019, pode interferir na, digamos, mudança, não é, de perfil dessa situação que ocorre hoje? Olha, na verdade, a gente já é o segundo ano, né, que a gente produz esse relatório. As audiências de custódia elas começam em 2015. A gente já começa a coletar dados desde a primeira, desde setembro de 2015. E coleta dados até hoje, né? Elas estão suspensas no período da pandemia, o que é bem lógico, mas a gente continua coletando os dados. A gente imaginou que com a publicação do relatório do ano passado,
que mostrou esses dados, né, mostrou essa tendência que se repetiu esse ano de 2019. Então, quando a gente faz de 2015 a 2018, a gente consegue coletar os dados. É basicamente a mesma coisa que aparece nesse segundo relatório. A gente imaginou que com a publicação do primeiro relatório tivesse alguma mudança, mas é uma tendência que se permanece, né? A gente tenta agora movimentar a máquina judiciária, tentar sensibilizar a máquina judiciária. O Poder Executivo pode se sensibilizar um pouco com esses dados também, mudar um pouco sua política, mas passa um pouco da esfera individual de cada um e mais uma esfera coletiva, né? E por que é uma tendência que permanece? Aliás, você estava falando no começo, não é exclusivo da Bahia. Levantamento certamente deve apontar que a maioria dos presos no Brasil, jovens, negros e pobres. Por que a prevalência, a continuidade dessa política, Maurício? Veja bem, o formato das nossas forças de segurança, Jefferson, ele é um formato mais ostensivo, né? E a ostensividade não permite você aprofundar uma investigação, você aprofundar na descoberta dos crimes. Então, por exemplo, vamos daqui dar um exemplo do crime de droga. O crime de droga, por ser basicamente combatido por uma força ostensiva, você acaba pegando uma ponta mais frágil disso, e essa ponta é mais preenchida por jovens negros e pobres. Quem movimenta grandes potências de crime precisa de quem movimenta uma grande quantidade de droga precisa efetivamente de uma investigação para ser pego e descoberto. E como essa investigação demora, nos estados ela não é feita, ela só é feita pela Polícia Federal ou por um ramo pequeno da Polícia Civil, você acaba tendo um retrato maior dessa ponta mais frágil nas unidades prisionais. Então. Voltando um pouco aos dados sobre as pessoas que ficam presas após audiência de custódia e as que são liberadas. A gente falou um pouco sobre a questão do senso comum, que se solta muito mais do que se prende, mas os números mostram que não é bem assim. Como mostrar para a sociedade que a audiência de custódia é um elemento, é um instrumento jurídico para evitar que o sistema jurídico seja ainda mais injusto com a população, principalmente a população mais pobre, negra e da periferia, Maurício? Vamos lá, vamos para um dado. Aqui eu estou até com o relatório aberto, eu vou dizer um dado que é muito importante. Dos casos autuados, apenas 22,8% dos casos houve apreensão de arma, seja ela branca, fogo ou simulacro de arma. Então, quase 30%. A grande maioria dos casos foram prisões sem arma de fogo, tá certo? Sem arma de fogo não, sem arma, seja ela de fogo, branca ou simulacro. Então, quando você vê que realmente há uma tendência a se soltar mais, é porque os crimes que são levados à presença do juiz em audiência de custódia são crimes que não envolvem arma nem ameaça. A grande maioria dos crimes são crimes que envolvem droga, que é aquela ponta, certo? Aquela ponta frágil que está vendendo droga lá nas comunidades, ou crimes de trânsito, enfim, não são crimes que envolvem uma violência armada. Então há uma tendência a se soltar. 49% dos casos foram soltos, contra o restante que ficou preso. Agora, o que a gente tem que entender é que mesmo quando há uma soltura com a aplicação de alguma cautelar. Apenas 6% dos casos das pessoas que foram soltas em audiência de custódia em 2019 tiveram restituição da liberdade plena. O restante teve alguma liberdade cerceada, ou seja, um impedimento de sair em final de semana, um monitoramento eletrônico. O que a sociedade tem que entender é que mesmo quem é solto, não é solto indiscriminadamente, é solto com umas condições. E essas condições perduram e são cumpridas durante a instrução processual. A gente pode concluir, Maurício, que a probabilidade de ser preso hoje aqui na Bahia está diretamente relacionada ao grau de escolaridade da pessoa, a posição que ela ocupa na estrutura de classe social, faixa etária e a sua raça, cor e etnia também. Sem dúvida nenhuma, não há nenhuma dúvida. Assim, um homem negro entre 18 e 29 anos
com certeza tem uma probabilidade muito maior de ser preso do que uma pessoa branca. Não tenha nenhuma dúvida. Tá certo. Bom, que sirva de base para novas políticas públicas mais justas, pelo menos é o que a gente espera. Muito obrigado, coordenador da Especializada Criminal e de Execução Penal da Defensoria Pública da Bahia, defensor público Maurício Saporito, falando conosco sobre esse levantamento, relatório das audiências de custódia de Salvador do ano de 2019, apresentado pela Defensoria Pública do Estado. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação. Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. É mais uma conversa que você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. 7h44 na Tarde FM.